Boa noite a todos, tudo bem? Então, hoje estamos aqui para mais uma das nossas lives para professores de idiomas. Eu sou a professora Tiane Quadros, trabalho com francês e inglês para todas as idades e também trabalho com formação de professores juntamente com a professora Márcia. Então, hoje a gente está aqui com mais uma das nossas ideias de sugestões pedagógicas. Estamos aguardando uns minutinhos até que a professora Márcia consiga entrar também. Enquanto isso, vou contando para vocês um pouquinho da Expressar, né? Nós somos uma escola de idiomas, arte e cultura. Isso quer dizer que além de trabalhar com os idiomas de inglês e francês, a gente busca sempre colocar no nosso trabalho também um pouco da cultura dos países em questão e também da literatura, né? Um pouquinho do teatro também, que são as nossas áreas de formação. Então, a professora Márcia já está entrando aqui. Tá aguardando, então, a nossa conexão aqui. Boa noite, Márcia. Boa noite, tudo bem? Olá, boa noite, Su, tudo bem? Tudo. Então, estava contando um pouquinho aqui do nosso trabalho, né, nos apresentando. Então, hoje estamos aqui para mais uma das nossas lives para professores, com as nossas sugestões pedagógicas, né, Mari? Isso. Então, para hoje, a gente separou um livro muito legal, se chama What's Under the Bed, Ted. Então, o que tem embaixo da cama? Ted. Então, o Ted é o ursinho. Prazer também te ter aqui conosco novamente, Su. É um Tudo prazer bem, poder Su? compartilhar nossas ideias. Então, algumas vezes a gente parte de livros, né? Quem acompanha as nossas lives já viu que a gente traz alguns materiais didáticos de vez em quando, né? Mas a gente sempre busca trabalhar alguma questão, né? Falar sobre alguma coisa que a gente está achando importante no momento, né, Márcia? E hoje, então, a gente estava Isso. pensando. Hoje a gente, buscando esse livro, a gente gostaria de discutir como é importante o momento de escuta, a escuta, do ponto de vista da criança, a, a criança em contato com a língua. Então, o quanto que esse instante de escutar pode ser importante e fundamental para que ela depois possa desenvolver a habilidade da fala, a ter o repertório de sons que envolvem o novo idioma. Então, esse What's Under the Bed TED é um bom exemplo para pensar uma aula que tem esse enfoque de colocar o grupo com o qual a gente está trabalhando em contato com aqueles sons. Primeiro porque ele trabalha a rima. O próprio livrinho tem já tem algumas palavras pré-selecionadas, né? Tiane, pode mostrar pra gente? Então, o Ele, legal desse livrinho, né, é que ele vem com uma lanterna. Então, a criança pode, né, quando a gente está lendo o livro, ela pode ver os objetos escondidos, né? A lanterna, na verdade, é como se fosse aquelas canetinhas aquelas lanterninhas em que a gente consegue ver as canetas diferentes. Aqui não vai dar para ver, né? Mas a ideia, então, é que quando a gente vai contando a história, a gente pode mostrar qual é o objeto escondido, né, a partir da lanterninha. que, que revela, né? Algo se revela. E é interessante porque ele trabalha também uma questão comum nessa faixa etária que é o medo. Então, what's under the Exato. bed? O que tem embaixo da cama? E aí, quando a gente. A coisa do descobrir e a coisa do medo, lidar com o medo, com o desconhecido. Então, ele não sabe o que tem embaixo da cama, o que tem em determinados locais do quarto, né, ou da casa,
e é uma descoberta. Então, desmistificando a questão do medo e trazendo uma ideia de exploração. Então, o fato de ter a lanterninha, né, Tiane, ele nos dá muitas ideias de aula. Então, a gente Exatamente. pode explorar o escuro e o claro em sala de aula, a investigação de determinados objetos que vão estar escondidos, em paralelo com a contação da história, né? Exatamente. Nessa faixa etária, né, da educação infantil que a gente trabalha, as crianças têm essa questão do escuro, né? Um dos medos, assim. Tanto que aqui ele vai explorar, né, os brinquedos. Ah, pensa que tem um monstro embaixo da cama, mas na verdade não é um monstro. Aí vai ver o que tem lá. Né? Então a lanterninha vai iluminar e ele vai ver que era só um brinquedo do quarto dele. Deixa eu ver o que a Su diz aqui. Meu filho tem um livrinho parecido, só que tem um feltro que esconde os animais da fazenda. Esses livros, assim, que escondem objetos, que mostram coisas escondidas, são muito interessantes, né? Porque a criança fica bem ligada, prestando atenção, querendo saber o que vai acontecer. Então, é um material bem interessante para a gente explorar em aulas de línguas, né? A gente quer fixar vocabulário, né? A gente quer trazer esse mundo dessa nova língua para a criança. Então, a gente vai partir de coisas que interessam a ela, né? A realidade dela, o momento de dormir, né? Depois a gente vai contar a historinha aqui comentando, né? Eu acho Ler um que pouquinho, fica legal, né, Márcia? Porque ele fala do sleep time, né? Eu acho que esse é um dos vocabulários principais dessa aula que a gente pensou, né? Que é o momento de dormir. Então, no sleep time, a criança tem o ritual, né? Vai pra cama, tem o seu ursinho preferido, muitas vezes. Né? Então, a gente pode partir desse momento do sleep time para contar essa historinha e ensinar vocabulário em inglês, e francês e outras línguas também. Né? Claro, esse livro especificamente é em inglês, então que a gente vai exemplificar hoje. Né? Mas a gente Então, pode explorar em outras línguas também. vou te Pode pedir falar. para ir mostrando as páginas. Eu não sei se nós vamos ler todos. Então, vamos ver. A gente vai lendo e comentando. Acho que sim. Ele inicia com uma indicação, né? Use your flashlight to discover the hidden pictures in this book. Dim the room Então, as lights for flashlights. extra effects. Então, ele vai dar uma instrução para quem vai ler. Como que a gente Quer deve usar a usar lanterninha, né? e usar com a luz baixa mesmo, para que a gente possa. Então, a gente já cria toda uma atmosfera de suspense para a leitura. Então, nesse caso, mesmo que a gente tenha um outro livro que esconda os animais, como no caso que a Sul trouxe, a gente pode criar uma atmosfera de suspense na Uhum. aula. Usar uma lanterna. Então, a gente não precisa ter uma lanterna para cada aluno. Será que a gente não pode levar uma lanterna e fazer o suspense que está nos dando, que a ideia que está nos dando ficar ainda mais útil, ainda mais emocionante? Então, é bem, bem legal. Vamos ver a próxima página, o que está nos dizendo. Aqui, Aqui a talvez vai tua ficar o imagem contrário, né? vai sair invertida, é. Mas eu tenho aqui Vai uma ficar cópia invertido. para nós do lado certo. The sun is slowly sinking, and it's sleepy time for Ted. But then he hears a squeaky sound from underneath his bed. He says, "A mini monster must have snuck into my house." Então ele está já pensando que um monstro entrou na casa. Então a gente tem o Sleepy Time, a gente está falando o nome dele, Ted, que rima com bed, então a gente já tem alguma coisa. Aí tem o underneath, que está destacado. Não necessariamente a gente vai trabalhar essa preposição nessa faixa etária, né? Que a gente está da educação infantil, mas a gente pode escolher outras palavras aqui ou ter o nosso próprio repertório que a gente vai estar explorando nesse dia. E ele Então tem o vai. Mini Monster. Tem o Mini Temos o Monster, Mini Monster. que é um tipo de, né, alguma coisa assustadora que vai estar incomodando nesse momento, na imaginação da criança. E o que acontece então? A gente tem but with his light he sees the truth. It's a Aqui wind-up provavelmente, mouse. A gente, talvez dá vocês para ver um consigam ver pouquinho. um pouquinho, né?
Um A pouquinho gente a vai gente iluminando consegue aqui, dá ver. pra ver o ratinho de brinquedo Então, aqui. é um ratinho de corda. Olha, até que dá pra ver, né? Até que dá pra ver. Então, esse efeito bem legal vai Então, nos dando as ideias de como é que a gente pode explorar algo assim de descoberta em sala de aula. então tem o vocabulário do mouse, né? Tem a light, tem vários já Em vocabulários aqui que a seguida, gente pode ele trabalhar, vai né? falar o seguinte: The house is getting quiet and it's sleepy time for Ted. But then he hears some noises from the table by his bed. He says, A grumpy goblin's in the darkness down below. Então, outro monstro, né? Ele vai pensar num grumpy goblin. Um goblin mal-humorado ainda. Então, é a imaginação do medo e então ele vai ver o que é, na verdade. Então tem mais uma imagem para descobrir com a lanterna, né? Aqui eu não But sei in a se vai flash, he sees aparecer. the truth. It's just his radio. Então ele vai encontrar só o Ah, eu acho que eu rádio. tô na. Só um pouquinho, acho que eu tô na página. Aqui, ó. Agora sim, é a Essa página aí, certa. essa aí. Acho que a gente. Só que o Esse aí não dá rádio pra não tá ver. aparecendo muito bem. Mas, enfim, o que importa é o que a gente vai usar de material, como que a gente vai criar a situação de descoberta desses materiais em sala de aula, para recriar essa história como uma brincadeira. A próxima página ele vai estar falando o seguinte: The moon is brightly shining and it's sleepy time for Ted. Then something starts to glow beside the toy box near his bed. Deixa eu Então, só me aqui a gente sincronizar. Essa página aqui, eu acho que eu troquei a página. é a página da cama. Então, Aqui tem The Sky is Getting Darker. the moon is shining, the sky is getting darker. Ah, tá. Então eu tô certo aqui. A gente está vendo the moon is brightly shining. Mas o que é interessante aqui é que com a rima e a repetição das palavras, a gente está. Esse livro está nos dando material que é o que a gente está discutindo, Aqui, ó. a questão da escuta. Sorry. A gente tá com algumas diferencinhas de página aqui, Exatamente. mas não tem problema. Essa aqui, Com do esses Shine. elementos, então, a gente pode imaginar os elementos mais importantes da construção desse planejamento, que é a Aí tem a repetição caixinha. das palavras em um contexto diferente. A gente sempre está num quadro com uma outra descoberta e os sons que vão se repetindo e vão se através da rima. Então aqui tem a caixinha de toys e a gente tem aqui o brinquedo, o robot, He o says, a robot big toy. man is giving me a scare. But in a flash, he sees the truth. His robot toy is there. Então ele vai encontrar, na verdade, o robô. Esse livrinho também ele explora o vocabulário de algumas figuras imaginárias que assustam as crianças. Então, só essas palavras já nos dão tema para brincar com a descoberta, com o medo. E então, na aula de inglês, explorar uma série de coisas que, além do próprio vocabulário, que tem a ver com Além, dá a pra... vida deles, com o contexto Exato. deles. Isso. Isso Então o é livro já bastante destaca, né? interessante. Como o livro destaca já algumas palavras, né? Então a gente Exato. já pode aproveitar essas palavras destacadas, né? Mostrando as figuras. Vamos ver em qual página tu tá agora para eu sincronizar The aqui. stars outside are twinkling. Essa aí. Aqui.
The stars outside are twinkling, and it's sleepy time for Ted. But then he hears some scratching on the floor beside his bed. He says, "A scary spider must be underneath the mat." A Spider, Então, né? A maioria das crianças tem medo de aranha, né? e Então também um a facinho. Spider é assustadora, né? Vamos ver se dá pra ver aqui o que é que tinha escondido. Temos um cat, né? Só que não dá pra ver muito bem. But it's But just in a a flash, he cat. sees the truth. It's Caramel the cat. Então ele vai procurar e ele vai ver o gato. Uhum. The cat. Na próxima, ele vai repetir a frase de que é a hora de dormir, né? E em seguida, but when he sees a shadow on a chair beside his bed, he says, "There's something hiding in the shadows over there." Então, ele já não sabe o que está escondido. Temos mais uma coisa para descobrir. But in a flash, he sees the truth. It's monkey on a chair. Ele vai encontrar Aqui deu pra ver bem direitinho o Monkey. Vocês estão vendo ele aí? Ó, o Sim, Monkey. dá pra ver. Ah, agora não deu mais. Exatamente. Tem a ver com o jeito que a gente coloca a luzinha também, né? Então eles gostam, né? As crianças normalmente gostam dos animais, e a gente já tá trabalhando animais, né? Cat, dog, monkey. Eles aparecem Então, nas possivelmente histórias, vai né? completar. Se completa com alguma outra aula e a gente já pode explorar o vocabulário que foi trabalhado anteriormente. Então, a próxima página fala o seguinte: The quiet birds are roosting, and it's sleepy time for Ted. But then he hears a knocking on the window by his bed. He says, "A gruesome giant wants to come and gobble me." Então, aqui ele vai ter medo do gigante. Tem o E verbo é um knocking, som, né? A gente pode bater, né? Knock, knock, knock. batidinha, um knock, uma batidinha na janela. Então, todos os pontos do quarto em que a criança pode ter medo, vários monstros, a rima, a repetição, uma repetição sempre mudando o contexto, então a gente está lidando com elementos que vão enriquecer esse momento em que a criança vai estar escutando a língua. Então aqui a gente tem uma apple tree. Ela não tá aparecendo muito bem. Ali, ó, tá aparecendo um pouquinho. But in a flash, he sees the Uma truth. apple It's tree. just an apple tree. Que na verdade o que estava fora da janela era a macieira. Uhum. E em seguida tem mais um pouquinho. The world is gently snoring, and at last Ted's sleeping too. He isn't worried anymore. He's safe and warm like you. Então aqui passou Tem o um tempo, reconhecimento, então, né? Agora tem o esse, like you. o like Que é a you. criança Então daí. a criança entra que ela tá salva. Ela tem local a salvo e quentinho. E isso a gente também pode explorar. Tem as palavrinhas safe and warm, que ele está destacando aqui. E então tem o balãozinho com ele dormindo. Tá lá. O ursinho. Esse balãozinho. Vocês conseguem ver? Ele tá lá. Então, Não. ele é um livro muito... Não conseguiu ver? Diz pra nós o que é. Ele é... Tem um ursinho. Ele tá a salvo, né? Certamente. Na sua caminha lá. Na sua caminha. Na sua caminha. Ah, dá pra ver um pouquinho. Ele é um livro muito bonitinho, né? Que explora, então, essa realidade que toda criança tem, né? Do sleep time, como a gente estava dizendo. Explora alguns dos principais medos que as crianças podem ter, né? Na hora de dormir. E Então, aí o professor pode pensar assim, mas o acesso a esse livro, né? De repente, não temos acesso. Podemos fazer, então,
uma recriação. Uma recriação ou dessa história ou algo inspirado em. Então, nós temos aqui a questão da descoberta, da investigação, nós temos o uso de uma lanterna, as luzes em um local mais escuro, essa mudança de ambiente ajuda na aprofundar a vivência daquele instante, se for possível. E essas ideias, elas são muito valiosas. Fora a questão toda da exploração do listening. Então, a gente vai estar conduzindo as crianças nesse momento em que elas vão estar ouvindo as palavras que nós estamos focando naquele dia de ensino. Então, inclusive, esse livro, essa ideia desse livro pode nos dar várias aulas em que a gente vai usar os mesmos estímulos em contextos diferentes. Posso encontrar os objetos e, então, explorar rimas, explorar sonoridades. Posso agrupar o vocabulário em sonoridades parecidas. Temos bad, TED, que mais nós podemos ter aquele dia que vai ter o mesmo grupo de sonoridade. Num outro dia, nós temos o quê? Podemos trabalhar a questão das emoções com medo. Estar com medo, estar a salvo. Podemos brincar de que algum brinquedo vai ser o Boogeyman, e então a gente faz um pega-pega com o Boogeyman. E assim a gente pode brincar com enfatizar outras coisas. Podemos ter corrida em sala de aula, tudo dependendo do número de crianças. A gente pode ter algumas brincadeiras que vão envolver essa descoberta. Nós fizemos uma aula em que a gente tinha o Color Monster, né, Tiane? E a gente fez algo no escuro. Então, exatamente, não foi esse caso da lanterna, mas a gente fez algo no escuro. As crianças, eu no caso, naquele momento, virei o Color Monster, e as crianças precisariam escapar do Color Monster no escuro. Então não era completamente escuro, mas as luzes estavam mais baixas, e eles precisariam dizer as cores para se salvarem. Então, acima de 4 anos, funcionou muito bem. Então, nesse caso, nós podemos criar momentos em que a gente vai ter de brincadeira o Boogeyman ou o Giant. O adulto é gigante mesmo. Então, a gente já aproveita a nossa diferença de tamanho para criar esses instantes de brincadeira. E é interessante como isso fica na memória deles, né, Tiane? O quanto que isso marca os instantes da aula. E aquele vocabulário, então, deixa de ser uma lista de palavras e passa a estar ligado àquele instante em que a gente conviveu e a gente explorou aqueles momentos. A gente cria uma vivência, né? A gente cria um momento da aula com uma história, né? A contação de história sempre é inspiradora, né? Tanto para o professor quanto para quem está ouvindo a história. Eu acho que essa questão da gente destacar alguns vocabulários, né? Daí tem a bad, tem o TED, né? Que rima aqui, a bad com o TED. Tem o sleep time. Então, a gente, usando essa questão da repetição, né? Que textos em versos nos proporcionam, né? Essa possibilidade de ir explorando as rimas. Também ajuda a fixar vocabulário, né? A gente vê que os verbos, muitas vezes, são, né? Growing, twinkling, né? Twinkling. Então ele tem essa terminação igual, né? A gente pode explorar isso com a criança e vai mostrando as imagens, não necessariamente precisa traduzir, né? Tem sempre essa questão assim, será que eu conto tudo em inglês ou traduzo? Aí o professor pode ir vendo, né? Eu vou contando em inglês, vou mostrando, acho que tá dando certo, né? Muitas vezes traduz alguma coisa, às vezes não traduz nada. Então, cada realidade, às vezes, pode ser diferente, né? A gente não sabe qual é a realidade de cada escola, né? Então, muitas vezes a gente adapta, né? Eu tô percebendo que o meu aluno tá me entendendo, tá conseguindo acompanhar. Então, eu sigo falando na língua, né? Eu acho que é bem recomendado isso, né?
Eu acho que o nas que é questões importante nessa bilíngues, temática que a quanto... gente está... Isso. Desculpa, Tina. Acho que o que é Não, eu importante só ia nessa comentar temática isso. que a gente está estudando é o quanto que o professor tem que pensar no seu, a sua pronúncia, como é que ela está. A velocidade da fala. E perceber, será que eu preciso traduzir aquilo? Ou será bem que a Tiane estava dizendo, né, Tiane? Será que é preparar os flashcards? Exatamente isso. E não só uma demonstração dos flashcards, mas também como é que eles se encadeiam e talvez eles possam se tornar uma história. E é importante a gente ter esse cuidado com a nossa pronúncia, perceber bem, estudar bem essa pronúncia. Se a gente vai trabalhar com phonics, com esses grupos de palavras que tem, é um pictuary, exatamente. Se esses grupos de sons, eles realmente, se a gente está pronunciando bem, porque isso vai fazer parte do repertório deles depois, vai reverberar no momento em que eles vão realmente construir a fala. Eu acho que é isso que a gente gostaria de destacar. Eu acho que esse livro foi um exemplo, que além de ele nos dar várias temáticas de aula, ele ajuda a gente a destacar o quanto que o que a gente está falando e como nós estamos falando em aula vai reverberar na construção da fala dos nossos alunos, né? Exatamente. Se Até porque a tem criança, alguma coisa a muitas vezes, acrescentar sobre isso. eu ia comentar que antes da fase de alfabetização, né, a criança pega muito a questão da pronúncia, né, a questão de como ela ouviu aquela palavra, né. Então eu ouço bad, eu ouço shine, mas eu ainda não sei como se escreve isso, né. Então eu vou memorizar aquela questão que eu ouvi, né, aquela palavra como eu ouvi. E depois eu vou aprender como se escreve. E daí a gente sabe que na língua nova, não necessariamente, a gente vai ler a letra tal como ela está aqui, né? Então vai ter outro som. E é interessante explorar com as crianças isso depois, em fase de alfabetização. Como que muitas vezes na outra língua, o som da palavra muda, né? O som da letra muda. Então, a minha filha agora tem 7 anos, ela diz assim, como é que uma palavra que se escreve com A em inglês eu falo ei? Por que eu falo ei? Né? Aí a gente mostra outras palavras, assim, olha, tem várias palavras aqui. Então, em inglês, a pronúncia principal do A vai ser ei, né? Então, a gente vai mostrando isso para eles. E eu acho que nessa fase que eles ainda não sabem ler e escrever, eles podem fixar muito bem essa questão da pronúncia, né? Eu acho, não sei, muitos estudos, assim, mas eu acho que fica mais natural para eles, né? Por exemplo, eu ensino francês para minha filha antes dela começar a ler ainda, né? Então, ela já tem umas pronúncias mais naturais, assim, de algumas palavras que os adultos às vezes têm aquela limitação, né? Mas eu tô lendo tal coisa e eu não tô falando isso, né? Então, como é que eu faço para memorizar isso? Então, a criança já tem essa facilidade, né? Acho que é uma questão importante, assim, explorar bastante o listening ainda antes da alfabetização, né? Não sei o que tu acha sobre isso, Márcia. Eu acho super importante isso e importante para nós, como professoras, exercitarmos a nossa pronúncia, exercitarmos a leitura a diferentes velocidades, outras formas de expressão que não seja tão monocorde. Às vezes até algo super exagerado, não é nem necessário, mas ter essa habilidade de ir mudando de estímulo no momento em que está pronunciando as palavras. O que eu quero dizer com isso será que eu vou enfatizar o volume agora? Ou eu vou enfatizar falar mais lentamente? Então, como eu posso mudar as formas de estimular essa escuta em quem está lá naquela turminha, naquele dia? Eu acho bem importante. E o que reverbera é mesmo o que você estava dizendo, Tiane. A gente vai estar plantando instantes em que depois as crianças vão chegar nessa idade dos 7 anos e já tem todo um repertório de sons que vão se tornar, eu não gosto muito da palavra natural, mas que vão
se tornar mais orgânicos, para que ela vai ser mais fácil de transitar por aqueles sons, tanto no reconhecimento da escuta como na produção da fala. Uhum. Acho essencial. E que a gente possa, talvez, buscar outros estímulos sonoros das palavras que não são só a nossa pronúncia. Pensando no inglês como língua franca, não necessariamente a pronúncia do inglês nativo é o que a gente precisa. Nós podemos ter outras pronúncias, porque muitas das vezes, se não a maioria, os nossos alunos não vão ser falantes que vão ter a habilidade do falante nativo. Eles vão ter a habilidade de reconhecer aqueles sons e vão reproduzir o inglês no futuro, esse inglês que é um inglês internacional, que não necessariamente condiz com a pronúncia de um nativo. E tudo bem, porque o inglês hoje tem essa condição de ser língua franca. E essa construção é importante. Então, ter outros estímulos, outros sotaques, é interessante. É interessante de explorar. Então, acho que isso Uhum. vale a pena também, a gente pensar. Uhum. Nós como professores, nós estamos sempre pensando em questões que envolvem, né, o aprendizado das línguas. Então, muitas vezes a gente lê a respeito de como que a criança pode pegar mais essa questão da pronúncia, como que, né, se a idade influencia ou não influencia na facilidade do aprendizado, né? Eu acho que tudo isso é foco de estudo, né, para todos nós. E acho que quanto mais formas diversas a gente buscar para trabalhar, assim, a gente vai também aprendendo, né? A gente vai partindo dos recursos que a gente tem, dos conhecimentos que a gente, né, aos poucos foi adquirindo, e a gente está sempre aprendendo mais, né? Acho que por isso essas lives também são interessantes nesse momento, né, Márcia? Porque a gente tem esse contato com outros professores, né? Tem tantos professores que trabalham com a questão bilíngue, né? Tem tantas escolas. É importante a gente ter contato com outros professores, né? Porque senão a gente fica só lá na nossa realidade, a gente acaba não explorando, né, as diferentes formas de abordagem que tem das línguas. Então a gente agradece bastante o pessoal que está aí acompanhando, porque a gente está aprendendo bastante também. Uhum. Acho que hoje era isso, né? A gente estava explorando essa questão do listening, a questão da contação da história, que a gente sempre acha muito importante, as questões de vocabulário. E aí a gente vai fazer outros encontros, né, também, para trocar outras ideias. Hoje seria isso. Não sei se a Márcia tem mais alguma coisa para acrescentar. Acho que da minha Alguém quer parte fazer é algum isso também. comentário? Eu também. A gente agradece, então, quem está assistindo agora, quem vai assistir depois. E se alguém quiser aí alguma das ideias ou parecida, depois nos conta e a gente vai adorar saber. Certo, isso Tá mesmo. certo? Então Obrigada. tá, muito, muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Não consegui encerrar hoje aqui, não sei cadê o meu botão de encerrar. Sumiu o meu botão de encerrar a live. E agora? Tô com medo de apertar o xizinho aqui e sumir a live. Vamos ver. Tu tem algum botãozinho de encerrar aí, Mari? Alô? Não. Concluir. Não sei hoje o que aconteceu aqui. Tomara que não apague. Alô? Estou tentando encerrar a live sem apagá-la.